Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de genética. Neste momento nós iremos discutir a respeito de sexo e herança. Bom, existem várias maneiras de nós identificarmos o sexo do indivíduo sem olhar para o fenótipo, ou seja, sem olhar para as características físicas daquele indivíduo. Se eu estivesse com duas lâminas contendo duas células diferentes, uma célula masculina e uma célula feminina, e eu não tivesse identificação para saber qual é qual, como eu poderia diferenciá-las olhando apenas o conjunto, os grupos de cromossomos desses indivíduos? Olhando, por exemplo, um grupo de um cariótipo de humanos e aqui um cariótipo de drosófila, por exemplo. Bom, se eu olhar, pessoal, o cariótipo de um indivíduo tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino e forem indivíduos normais, eu vou encontrar 2N igual a 46. Ou seja, eu vou encontrar dois pares de cromossomos homólogos. Então eu vou encontrar dois grandes lotes de cromossomos. Um grande lote que veio do pai e um grande lote que veio da mãe. Como nós temos 46 cromossomos, 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. Ok? Então, se nós olharmos este cariótipo aqui, que eu vou chamar de cariótipo A, e tem este outro cariótipo aqui que eu vou chamar de cariótipo B, e esta imagem aqui que eu vou chamar de imagem C. Nesta imagem A, nós podemos perceber que tem o par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pares de cromossomos. Ou seja, sabemos que é um indivíduo normal até aqui, com 46 cromossomos. Do par 1 até o par 22, ou seja, os 44 cromossomos que estão aqui, que não são cromossomos sexuais, são chamados de autossomos. Os autossomos, como eu disse, são aqueles cromossomos chamados de cromossomos não sexuais. Ok? E pega do par 1 até o par 22. A mesma coisa aqui nessa célula B, do par 1 até o par 22. Então, todos esses cromossomos aqui são chamados de autossomos. Todos esses cromossomos aqui são chamados também de autossomos ou cromossomos não sexuais. Agora, se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho o 23º parzinho de cromossomo aqui e o 23º parzinho de cromossomos aqui. Esses cromossomos, pessoal, eles são chamados de alossomos. Os alossomos são os chamados cromossomos sexuais. Ok? No caso aqui, deste primeiro indivíduo aqui, esse indivíduo A, ele apresenta dois cromossomos X. Quando nós temos os cromossomos sexuais, os dois cromossomos sexuais são iguais, ou seja, 2X, nós dizemos que esses cromossomos são homogaméticos. Homogaméticos. Já este parzinho de cromossomo aqui, vocês vão ver que tem um cromossomo X e um cromossomo Y, que caracteriza o macho. Um cromossomo X e um cromossomo Y. Vocês percebem que eles são diferentes, tá? Então esses cromossomos, que são os cromossomos sexuais e são diferentes, eles são chamados de heterogaméticos. Ok? Então, nas fêmeas, no caso da nossa espécie, as fêmeas são homogaméticas e os machos são heterogaméticos. Se nós olharmos uma outra espécie, por exemplo, aqui nós temos a Drosophila melanogaster, né, que era conhecida como mosca da fruta. Ela é 2N igual a 8. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos no macho. E também nós vamos encontrar 2, 4, 6, 8 cromossomos na fêmea. O macho, ele também tem o parzinho dele aqui de cromossomos sexuais. E a fêmea também tem um parzinho de cromossomos sexuais. A definição cromossômica sexual deles é igual à nossa. Eles também são, os machos também são heterogaméticos e as fêmeas também são homogaméticas, ok? Então, esta é uma das maneiras de eu identificar
de eu definir cromossomicamente o sexo daquele indivíduo. Ok? Então, pessoal, esta é apenas uma das maneiras de determinação cromossômica do sexo. Então, agora, nós vamos discutir um pouquinho a respeito, mais aprofundado, sobre isso, sobre a determinação cromossômica do sexo. Determinação cromossômica do sexo. Existem três mais conhecidos sistemas de determinação do sexo. Então tem o sistema, que é o sistema que nós acabamos de dar uma olhadinha, que é o sistema XY, tá? Nós também temos o sistema chamado de sistema X0, e nós temos um outro sistema também que é bastante conhecido, que é o sistema ZW, ok? Então vamos dar uma discutida breve em cada um desses três sistemas. Vamos começar aí com o sistema XY, certo? Sistema XY. Esse sistema XY, ele é encontrado em mamíferos e em alguns artrópodes, tá? Em alguns artrópodes. Lembrando aí que os artrópodes são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, tá? Mas não são em todos esses artrópodes, já que é um grupo extremamente diverso, um grupo mais diverso que existe aí na classificação biológica. Então, de longe, nós vamos discutir todos eles, enfim, a gente só vai citar alguns. Então, o sistema XY, ele é encontrado em mamíferos e em alguns artrópodes, certo? Neste sistema XY, como nós acabamos de ver, pessoal, o indivíduo macho, ele é um indivíduo heterogamético, tá? Porque o cromossomo sexual dele é um cromossomo X e um cromossomo Y. A fêmea, como nós já vimos, ela é homogamética, ou seja, ela tem 2 cromossomos X, certo? Muito bem. Então, se nós formos analisar, pessoal, do ponto de vista dos gametas desses indivíduos, se nós pegarmos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. O indivíduo do sexo masculino, quando ele envia os gametas, ele vai enviar um lote de gametas contendo cromossomos autossômicos mais um cromossomo X. Ou ele pode mandar esse mesmo lote de cromossomos autossômicos mais um cromossomo Y. Ok? Ele pode mandar ou um X ou um Y. Já a fêmea, ela vai mandar sempre os mesmos lotes de cromossomos autossômicos, mas ela vai mandar apenas um cromossomo X. A fêmea não tem possibilidade de mandar outro cromossomo sexual, já que ela é homogamética, ela apresenta 2 cromossomos X. Então, se nós fizermos o cruzamento dessas possibilidades, nesta primeira possibilidade aqui, nós teríamos A com A, daria 2A, obviamente, formando um indivíduo diploide, mais 2X. Então, neste caso aqui, nós formaríamos uma fêmea, ok? Neste segundo caso aqui, nessa segunda possibilidade de cruzamento, também formaria os 2 lotes de cromossomos autossômicos, porém agora eu formaria um XY, ou seja, eu formaria um macho, ok? Então vocês podem observar aqui que neste cruzamento aqui, como nós já vimos em algum momento no quadro de Punnett, vai ter 50% de probabilidade de formar um indivíduo do sexo masculino e os mesmos 50% de probabilidade de formar um indivíduo do sexo feminino, ok? Por esse cruzamento simples aqui que nós verificamos aqui neste momento. Neste caso aqui, pessoal, a definição, ok? A definição do sexo dos filhos é feita pelo pai, é feita pelo homem, porque ele é um indivíduo heterogamético, é ele que apresenta o cromossomo Y, tá? Então, se ele enviar o cromossomo Y,
nasce do sexo masculino. Se ele não enviar o cromossomo Y e enviar o cromossomo X, o indivíduo vai ser do sexo feminino. Então a definição do sexo, este controle, na verdade, se a gente pode chamar de controle, ele é feito pelo homem heterogamético. Ou seja, a presença ou ausência do cromossomo Y é que vai determinar o sexo do indivíduo. E como nós sabemos que o Y é o que causa, vamos dizer assim, a masculinização. Se vocês pegarem e tivessem a oportunidade de pegar o cromossomo Y, ele é um cromossomo acrocêntrico, tá? E este cromossomo acrocêntrico, ele apresenta uma regiãozinha dele aqui, chamada de SRY, tá? Que é a região determinadora do sexo. Essa região SRY é ela que tem uma regiãozinha que vai promover, a partir de um determinado período da gestação, o desenvolvimento dos testículos. Ok? Então, é ela que vai produzir, causar o desenvolvimento dos testículos. Ok? Então, nós sabemos que o cromossomo Y é ele que tem esse potencial de masculinização, tá? De formação aí dos testículos. Ok? Então, este sistema aqui é o sistema XY e ele acontece em mamíferos e em alguns artrópodes. No caso, por exemplo, da Drosophila melanogaster, que nós verificamos ali no exemplo acima. Ok? Vamos estudar então o nosso segundo caso, o nosso segundo sistema, que é o sistema X0. Esse sistema X0, pessoal, ele é encontrado também em alguns artrópodes. Só que neste caso aqui, no caso desses alguns artrópodes aqui, nós podemos especificar bem que são alguns insetos, principalmente em besouros e no gafanhoto. Okay? Esses dois organismos apresentam o sistema do tipo X0. A presença deste X0 aqui, na verdade, ele quer dizer apenas ausência de um cromossomo, né? Na verdade, não existe um cromossomo em alguns desses casos, ok? X0 define um organismo heterogamético, que também aqui será um macho. E o indivíduo XX, que é o indivíduo homogamético, neste caso aqui vai ser a fêmea. Então é parecido com o sistema XY. O macho é heterogamético e a fêmea é homogamética. Não tem nada de diferente em termos práticos do sistema XY, ok? Bom, então aqui também, pessoal, vai ser quase a mesma coisa do exemplo acima. Nós temos lá o macho e nós temos a fêmea. O macho, ele vai sempre enviar, um indivíduo normal vai sempre enviar um lote de cromossomo autossômico mais um cromossomo X, ou ele vai enviar apenas o lote de cromossomos autossômicos. Ele não envia nada, tá? Não tem cromossomo sexual aqui. Já a fêmea, ela vai enviar um lote de cromossomos autossômicos mais o cromossomo X. Não havendo outra possibilidade, ela sempre vai enviar um cromossomo X acompanhado desse lote de cromossomos autossômicos. Se nós fizermos o cruzamento, novamente, desses indivíduos aqui, nós encontraríamos A com A, daria um indivíduo 2A, né? Como sempre o indivíduo diploide, mais XX. Neste caso aqui, assim como no exemplo anterior, novamente, nós formaríamos uma fêmea. Se nós cruzarmos agora este segundo indivíduo, esse segundo gameta com este lote aqui em cima, nós teríamos 2A mais X. Como este cromossomo X não vem acompanhado de outro cromossomo, nós colocamos o 0, que fica X0. E neste caso aqui, nós temos um macho. Novamente, macho heterogamético e fêmea homogamética. Ok? É um exemplo também bastante simples, semelhante ao primeiro caso. Porém, ele acontece em alguns artrópodes, no caso específico de besouros e gafanhotos. Ok? Vamos lá para o nosso terceiro sistema, que é chamado sistema
ZW, ok? Neste sistema ZW, nós vamos observar que ele é totalmente o inverso dos dois exemplos anteriores. E neste caso, ele vai acontecer em peixes, vai acontecer em répteis, vai acontecer em anfíbios e vai acontecer também em aves, tá? Então vocês vão ver que esse sistema ZW aqui, ele é um sistema que aparece em grupos mais derivados, né, do que os exemplos anteriores. Apesar de que um acontece nos mamíferos, que é o primeiro. Mas esse sistema ZW acontece em peixes, répteis, anfíbios e aves. Ok? Neste sistema ZW, nós temos uma diferença dos anteriores. Neste caso, o indivíduo ZW, que é um indivíduo heterogamético, ele é a fêmea, não mais o macho, como nos exemplos anteriores. E o indivíduo homogamético, neste caso aqui, é o macho. Ok? Então, temos aí uma inversão dos dois primeiros exemplos, né? Heterogamético a fêmea e homogamético o macho. Como que acontece o cruzamento dos possíveis gametas desses indivíduos? Se nós pegarmos aqui então o macho e nós pegarmos a fêmea, o macho ele vai enviar um lote de cromossomos autossômicos e o cromossomo sexual Z. Não tem outra possibilidade, ele sempre vai enviar um cromossomo Z, pelo menos o indivíduo saudável. Já a fêmea, ela vai enviar o mesmo lote de cromossomos autossômicos, ou ela pode enviar um cromossomo Z, ou ela pode enviar o cromossomo sexual chamado de W. Lembrando, pessoal, que essa definição de Z, W, X, Y, tudo isso é arbitrário, tá? Nenhum dos cromossomos tem um formato parecido com essas letras. É simplesmente uma definição arbitrária, tá? Uma consolidação estabelecida por geneticistas. Ok? Então, se nós cruzarmos esses possíveis gametas, neste primeiro caso, nós teríamos então A com A, 2A, um indivíduo diploide também, mais ZZ. Neste caso aqui, nós teríamos um macho. Se nós cruzarmos neste segundo caso aqui, ok? Nós teríamos A com A também 2A, diploide, mais ZW. E neste caso aqui, nós teríamos uma fêmea, ok? Então, neste caso anterior aqui, que inclusive esqueci de falar para vocês, quem faz a definição do sexo é semelhante ao anterior. Aqui também é o macho heterogamético, porque na presença ou na ausência de um cromossomo é que ele define o sexo do indivíduo, tá? Neste caso aqui, quem define o sexo não é mais o macho. Neste caso aqui, quem define o sexo é a fêmea, que é o indivíduo heterogamético. Ela que apresenta este cromossomo W, que vai definir se o indivíduo vai ser do sexo, se vai ser macho ou vai ser fêmea. Então, neste caso aqui, a definição é feita pela fêmea, porque ela é um indivíduo heterogamético. Ok? Bom, pessoal, mais ou menos isso que eu tinha para explicar para vocês neste primeiro momento. Os sistemas de determinação cromossômica do sexo, sistema XY, sistema X0 e sistema ZW. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.